Sejam muito bem-vindos ao GT Talks, o podcast da Global Things, onde conversamos sobre inovação, tecnologia e gestão para transformar a saúde. Meu nome é Paulo Fodra e eu estou aqui com o meu amigo Alexandre Fontes, que vai contar um pouquinho para nós sobre o convidado desse episódio. Olá, pessoal. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no GT Talks. Nós estamos na nossa terceira gravação. Tem sido muito bom durante todo esse período. E hoje nós estamos em Botucatu, interior do estado de São Paulo, para falar com um amigo. Na verdade, foi uma indicação do primeiro episódio, né, do Fábio Correia, lá do HC. Hoje nós estamos aqui com o Vinícius Ramires, na verdade. Ele é gerente de engenharia clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tamanho desse hospital. E queria já passar para você, Vinícius. Seja muito bem-vindo aí nesse momento. E obrigado por aceitar esse convite e falar um pouquinho sobre engenharia clínica, software de gestão de manutenção. Tá joia. Obrigado pelo convite, né? Agradeço o Fábio também pela lembrança do meu nome aí no meio de tantos colegas que a gente tem da engenharia clínica, né? E é um prazer estar junto de vocês aqui. A gente está discutindo, né? O que a gente mais gosta, que é a gestão de equipamentos, né? Principalmente eu sou muito fã de falar dos desafios de trabalhar, né, no Sistema Único de Saúde, né? Eu tenho toda a minha jornada e a minha carreira voltada aí no Sistema Único de Saúde, né? Trabalhando para o SUS. Então, acho bem interessante. Boa. Vinícius, antes de a gente entrar e falar sobre carreira, trabalho do Vinícius na Hospital de Clínicas de Botucatu, né, o HC de Botucatu, a gente começa sempre querendo saber quem é o Vinícius, cara. Então, assim, vou fazer algumas perguntas aqui, mas vou deixar você discorrer aí da melhor maneira possível. Cara, quem é o Vinícius? Vinícius é de Botucatu, estudou aonde? Como chegou em Botucatu? Vinícius é casado, tem filho, tem hobby. Então, assim, antes de a gente falar do profissional Vinícius, queremos conhecer um pouquinho mais do Vinícius aí nesse dia a dia. Se você puder contar pra gente, vai ser um prazer. Legal. Bom, né, começando falando um pouco de mim, né, depois da formação, mas eu sou casado, tenho uma menina, Ana Alice, de 3 anos. Né, uma menina que ela desafio o ditado, né? As meninas são mais calmas, né? Então eu tenho um furacãozinho dentro de casa. E eu sou de Sorocaba, natural de lá, né? Toda a minha jornada começou lá em Sorocaba, né? Então eu tô há 17 anos aqui em Botucatu. Então a minha vinda para Botucatu, ela é do sentido profissional, né? Então eu comecei a fazer o curso de engenharia na Facens no ano de 2004. E aí, durante esse ano, quando tiveram algumas crises e eu acabou porventura, eu era bolsista e infelizmente eu fui desligado da faculdade. E aí eu tinha o curso técnico, e eu fazia algumas manutenções, mexia televisão, técnico em eletrônica. É isso, aquelas coisas todas. Uhum. E aí durante arrumo uma chapinha de outro, um micro-ondas de outro, e assim foi isso aí onde eu encontrei um amigo meu que também fazia isso. Ele falou, cara, tem um tal de equipamento médico, você já ouviu falar? Parece que se ganha muito bem. E aí foi onde ele me cooptou para essa área. E aí ele falou, cara, eu faço curso de projeto, manutenção e operação de equipamentos médicos hospitalares na FATEC Sorocaba. Aí eu, né, já conhecia a FATEC nesse período do tempo. A FATEC era a única faculdade pública da cidade. Uhum. Né? Então todas as outras não existiam Unesp ainda, não existia o UFSCar, era só a FATEC que era faculdade pública. E aí falei, bom, vou prestar esse vestibular, aí vamos ver o que dá. Porque, né, esse amigo meu me referenciou, falei, vamos lá. E aí entrei na faculdade. Mas entrei assim, sem pesquisar, sem nada. Fui lá, fiz a inscrição do vestibular. Perfeito. E aí depois me deparo com uma faculdade de período integral. Começava às 7h30 da manhã e ia até às 5h30 da tarde. Uhum. E aí fui descobrindo que tinha matérias biológicas, tinha matérias exatas. E eram 3 anos intensos. Tinha ano que eu tinha aula de manhã, de tarde e à noite. Uau. Então foi assim, desafiador para
mostrar pra gente que realmente a engenharia clínica é o que é multiprofissional. Que legal. Né? Eu tenho muitas áreas, muitos conhecimentos que a gente vai precisar ir adquirindo ao longo do tempo, né? Uhum. Então, em 2005 eu entro nesse curso, Uhum, né? uhum. E aí esse amigo meu, ele era meu veterano e assim, logo que eu ingresso no final do primeiro semestre, ele já estava no terceiro semestre, ele abandona a área de formação, entra na faculdade de letras e hoje é professor. Nossa, o cara te levou pra área e ele foi embora. E anos que eu não encontro com ele, porque né, eu já tô há 17 anos pra cá, então minha vida ficou pra cá. Perfeito. E aí acabei fazendo uma jornada dentro da faculdade, fiz iniciação científica, trabalhei muito no CHS, fiquei um bom tempo no CHS lá. E aí, enquanto eu estava no conjunto, o CHS é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, né? Que a gente está acostumado com as siglas, né? Então é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Verdade. E aí, lá no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, né? Eu tive a oportunidade de aparecer um processo seletivo para Botucatu. Uhum. Daquela época ainda, dos Incas e dos Maias, que tinha um quadro de avisos na faculdade e alguém colocava oportunidade de emprego e o telefone, né? Na época eu era funcionário da faculdade, eu tinha entrado como auxiliar de laboratório na faculdade para continuar desenvolvendo o projeto de iniciação científica lá dentro. Legal. Estava no CHS, e aí o CHS já foi a minha primeira missão impactante trabalhando no Sistema Único de Saúde. Que foi no momento que eu trabalhava lá, houve a migração do sistema de desinfecção dos endoscópios, Uhum. que até então era feito com glutaraldeído. Tá. E aí foi suspenso pela Anvisa e entrou o ácido peracético. E aí nisso colapsou os serviços de endoscopia de grande parte do Brasil. Sim. E o que isso gerou? Gerou contenções, gerou, nossa, N fatores para conseguir resolver esse problema. Porque o glutaraldeído era um produto que ele acabava gerando um biofilme, e aí esse equipamento ele estava com biofilme lá tampando os microfuros. A hora que eu desinfetei ele com ácido peracético, adivinha? Infiltrações e manutenções e... Enfim, esse foi o meu começo, né? Logo depois de formado, na minha primeira grande desafio de engenharia clínica. Uhum. E aí depois eu tive, então, seguindo assim, eu vi esse anúncio, aí entrei no e-mail, @bol, né? Aí, né, manda-se o e-mail. E aí, nesse processo, né, não me alongando muito, entrei fiz a inscrição processo seletivo, entrei no processo seletivo aqui, e aí comecei a minha jornada aqui dentro do Hospital das Clínicas de Botucatu. Nós éramos, na época que eu comecei a trabalhar aqui... Que ano que foi isso? Foi 2009. 2009. Então, em 2009 eu comecei a jornada aqui, o hospital... Você entra em 2005 na faculdade, é 2005 Isso. Fica 2005. 3 anos. Isso. Vai pro CHS um período, em 2009 passa no processo e começa. E é bem emblemático, eu começo aqui no dia 1º de abril. Parece mentira. Nem acreditei quando foi definida que é a data da minha contratação. Eu falei, poxa vida, mas foi bem auspicioso Que legal. Essa data. E aí, estamos aí, né? Eu comecei a minha jornada como executor de manutenção aqui dentro. Tá. E aí, nessa jornada, eu comecei na hemodiálise. Foi muito curioso a minha entrada, porque eu fui entrevistado por alguns docentes aqui do hospital, e esses docentes chegaram para mim qual que é a sua experiência? Poxa, endoscopia, UTI neonatal, CME, e, né, tentando, né, vender ali o que eu conhecia, né, porque era bem jovem, formado, e aí eles falaram, não, legal, o que você entende de hemodiálise? Eu falei, eu sei que existe. Muito sincero, eu tenho um traço meu é essa sinceridade, né? Boa. E aí, ótimo, então é isso que a gente precisa. Que a gente tá vindo de uma situação, e essa situação ela tá bem complexa, com pessoas que já estão, e eu preciso de alguém que não tenha vícios para a gente capacitar da forma com que nós necessitamos. E aí eu comecei a assumir a responsabilidade técnica das máquinas, do sistema de tratamento de água da hemodiálise. Uhum. E aí, nisso, eu fui me especializando. Que legal. Então, o bom de estar ligado a uma universidade, né? Porque tem a pegada do estudo, me proporcionou muita capacitação na área. Visitei, viajei, conheci lugares e fábricas, produtores, melhores sistemas.
e a gente conseguiu e começou a trazer isso para cá. Né? E isso foi se concretizando em muitas melhorias, em aumento de qualidade. Então, eu acho que um fator muito preponderante que me mantém na instituição, que me motiva na instituição é essa pegada de você poder aprender. É. Não é todo momento que você precisa entregar o resultado porque vivemos num mundo corporativo. Sem dúvida. E não aceito ouvir nem dizer que é o SUS, é um hospital público. Nós não fazemos gestão aqui assim. Isso não faz parte da nossa pegada de gestão. Hospital escola, né? Sim. Isso é importante. Bom, obrigado aí por discorrer um pouco aí sobre isso, da sua chegada. E antes de a gente entrar mais a fundo aí na questão da engenharia, eu queria que você pudesse falar para nós sobre... Cara, a gente conhece um pouco do HC de São Paulo, tá certo? Tem a sua estrutura lá. Se você que não assistiu o primeiro episódio com o Fábio Corrêa, você pode assistir lá vai estar falando do HC. Mas qual é o tamanho do HC de Botucatu? Cara, quais são esses números? Atende quanto de população, né? Porque assim, Botucatu deve atender regiões em volta, municípios em voltas. Qual o tamanho do atendimento, consultas? Número de equipamento, enfim, dá pra gente uma noção do tamanho da dinâmica do hospital. É isso aí. Hoje a nossa instituição, né, ela tá localizada na DRS 6, né, do estado. Então ela tem uma abrangência de em torno de 60 municípios, né? Esses 60 municípios, eles estão totalizando em torno de 2 milhões de habitantes. Então, né, essa macro região que nós atendemos, né? Então a gente tem cidades muito pequenas, né, que tem características muito particulares, né? Então até um dos planos do nosso presidente é a questão da ampliação de capacitação das cidades menores, né? De a gente conseguir, né? Porque muito comum acontecer de cidades, de pessoas saírem 3, 4 horas da manhã para virem buscar o atendimento aqui, às vezes para fazer uma infusão de um antibiótico, às vezes para fazer algum procedimento que poderia, né, a gente estar capacitando e poder fazer isso, né, seguindo o modelo, né, o HC de São Paulo, a gente aprende muito com eles nesse sentido, porque eles têm grandes projetos, né, de levar além dos muros, né, porque vocês viram o tamanho que é o nosso campus aqui. Né, o tamanho do nosso campus, a gente tem pouco mais para onde crescer e agora a gente vai começar a verticalizar para tentar crescer, mas a gente precisa estar mais próximo do nosso paciente, né, do nosso cliente. Então a gente tem que tentar outras estratégias, né? Então ele é essa grande referência, né, aqui do interior. Então não é raro encontrar pessoas, eu nasci em Botucatu, e pessoas de Tietê, Tatuí, sabe, da região aqui. Perfeito. Vem buscar atendimento. Então, toda a nossa região aqui, ela recebe esse atendimento. E no Parque Tecnológico hoje, esse ano, nós batemos a barreira dos 8 mil ativos. 8 mil ativos. Né? Então, esses 8 mil ativos, né, a gente está trabalhando e estamos dizendo em torno aí de mais de 15 mil, 16 mil horas de serviço ano entre corretivas e preventivas, né? Então, é um volume para os desafios que o serviço público traz bem intenso. Porque esse hospital ele tem essa característica de atender, né, essa macro-região, trazer essas pessoas. E eu não posso ter uma sala parada cirúrgica. Eu não posso ter um tomógrafo parado. Eu não posso, eu preciso ter o respeito com essa pessoa. E isso é a política da nossa instituição. A gente ter o respeito ao nosso cliente, ao nosso paciente, né? Até o lema do nosso presidente, que é o ano do cliente, né? Então, o ano do cliente, quem é esse cliente? Como que a gente vai tratar bem esse cliente? Para tentar trazer um olhar mais humanista para o SUS, né? Porque a gente sabe, né? Eu escuto muito isso e fico muito, muito chateado e consternado quando eu vejo, né, as situações desse sentido, né? Em números, né? Hoje o nosso hospital, em leitos, a gente gira aí em torno de 500 leitos, somando as nossas unidades, né? A gente sabe, para quem está na área, sabe que o número de leitos é uma questão muito temporal, né? Verdade. É sazonal. Verdade. Porque a gente tem alguma endemia, alguma situação, então faz muito leito de isolamento. Sim. E como, diferentemente do privado, a gente não trabalha com conceito de apartamento, né? São quartos
com 2 pacientes. Perfeito. Então a gente acaba tendo que, né, otimizar isso para fazer um isolamento. A gente tem os nossos leitos de isolamento. Uhum. Só que surge um monte de influenza. Verdade. Mas você tem a influenza. E você tem a influenza mais alguma coisa. Eu não posso. Colocar junto. Então a gente tem esses desafios. Então a gente costuma dizer que é em torno de 500 leitos a gente flutua aí durante o nosso ano, né? Hoje nós temos de unidades de terapia intensiva em torno de 50 leitos, entre adulto e pediátrico. O Natal também uma faixa de 17 leitos. Legal. Então a gente tem quase que todas as especialidades a gente acaba abrangendo aqui no nosso interior. Então a gente brinca, né, que chega aqui um paciente que tem ali uma batida no pé, uma torção no pé, para um paciente que vai fazer um transplante cardíaco. Né? Essa semana que passou teve um acidente de grande monta aqui na Castelo Branco e o Águia trouxe 2 pacientes de helicóptero para cá para fazer o socorro avançado desses pacientes, né? Então a gente tem essa característica, né? Então de exames, né? Vamos falar de exames, né? Da capacidade instalada de exames. Perfeito. A gente está falando em torno de 4 milhões de exames por ano. Desses 4 milhões, 3 milhões são laboratoriais e 1 milhão de diagnóstico por imagem. Então a gente tem que atender essa demanda toda. Então, existem essas necessidades e a gente está em constante ampliação. Então, a tabela SUS paulista, ela hoje veio agregar muito com a questão é uma ferramenta que nós usamos para poder fazer investimento em tecnologia. Então, a gente tem trabalhado nisso, né? Vocês viram que a gente tem várias obras ali no campus acontecendo. Isso acabou melhorando essa tabela SUS paulista para o hospital, assim, questão de recursos? Sim, ela trouxe porque ela faz uma suplementação do valor do que o SUS faz o repasse. Então nós somos prestadores de serviço, a gente feito os procedimentos e tem aquele repasse que é o valor X. E aí a SUS Paulista ela suplementa isso. Legal. Então um procedimento que muitas vezes o custo operacional técnico dele a gente ficaria no prejuízo, acaba que complementa. Boa. Então é até uma coisa que eu tento fomentar muito com os colegas dos hospitais públicos, é a gente discutir essa questão de custo. Né? Porque parece que eu tenho o meu padrasto, né? Que é o governo, que para deposita o dinheiro e acabou-se. Né? E a gente discute muito isso. Eu, principalmente, gosto muito desse tipo de avaliação, dessa discussão. Isso você fala, na verdade, nossa característica como Global Things, a gente tem clientes tanto no privado quanto no público, né? E a gente tem um privilégio, né, se eu puder falar assim, de a gente ter o Hospital das Clínicas em São Paulo, o Hospital das Clínicas em Botucatu, utilizando o nosso sistema, o Hospital de Clínicas de Ribeirão, o Hospital de Clínicas, que não é de clínicas, mas o Hospital de Base, que está em São José do Rio Preto. Talvez eu esteja esquecendo algum outro, não sei se que até utilize a ferramenta. O HC de Bauru talvez utilize também pela antigo contrato aí da SES, né? E o quão isso é importante no aspecto de atendimentos do SUS, né? E ouvindo você falar sobre essa questão da quantidade de exames, de atendimentos, de custo, o quão isso é importante dentro de uma visão, não é produção, mas, cara, isso, uma falha disso, uma falha no equipamento, uma falha em um repasse, o quanto a população não sofre com isso, né? Então, acho que tem um aspecto nesse viés. Um outro ponto, você falou 8 mil ativos, 16 mil ordens de serviço por ano. Você chegou em 2009 aqui. Quanto cresceu a engenharia clínica dentro desse período, 2009, 2026? Quanto você tinha de equipe, quanto você começou a trabalhar? Hoje você é o gerente daqui, mas naquela época, você usava algum sistema? Como você geria? Como que vocês faziam a manutenção? Porque
Mudou, outros tempos. Nós vamos falar aqui um pouco de IA, né? Estamos aqui no hype de IA, esse tipo Sim. de coisa. Mas como que era aquele tempo? Uhum. E aí nós vamos chegar também. Tu passou por uma pandemia, nós somos uma geração, talvez a única, não sei, espero que nunca mais aconteça isso, de ter passado por uma pandemia, né? Mundial. Como foi isso? Mas tira a pandemia, a gente vai chegar ali na frente, mas queria ouvir um pouquinho de quando você chegou. Quais eram os desafios de quando você chegou? Como que vocês faziam a gestão aqui no hospital? Como que, talvez lá naquela época não era 8 mil ativos, era um valor menor, uma quantidade menor, mas como era feito isso? Para responder essa pergunta, eu preciso até contextualizar um pouco da jornada da instituição. Boa, Uhum. boa. Tá? Boa. Por que a jornada da instituição? Nosso hospital ele não era um hospital autárquico. Ele era um hospital da faculdade. Uhum. Então ele servia muito mais à faculdade e não à regionalidade. Perfeito. E aí o que isso tudo tem a ver? Porque o custeio desse hospital acontecia voltado ao dinheiro da universidade. Perfeito. Então isso trazia alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Né? Eu vou puxar a sardinha, a brasa para minha sardinha, que é da tecnologia. Fique à vontade. Né? A gente tinha limitações. Por quê? Porque o orçamento da universidade ele é dividido em todos os campi da Unesp. Uhum. E aí tinha o campus de Botucatu, que tinha um hospital e tinha que tirar a fatia desse bolo. E é um bolo para todo mundo. Uhum. Então precisava ampliar um campus de Araraquara. Então tinha essa característica no hospital. E aí tinha um grupo, né, de professores aqui que encabeçou essa jornada de autarquizar esse hospital, ele passar a ser um hospital do estado de São Paulo. Uhum. E aí então esse processo se deu em 2011. Perfeito. Então eu consegui pegar a gestão anterior, né? A gestão anterior como funcionava? Existe até hoje, um centro de manutenção e engenharia clínica, Uhum. né? Que é o CETEC. Esse centro ele é ativo, ele hoje está ligado à fundação e ele tinha a missão de fazer as manutenções. E eu comecei lá. Perfeito. Era um centro de eletrônica. Ou tinha torno, tinha tinha oficina de pintura, Perfeito. tinha eletroeletrônica. Ela estava dentro da engenharia de manutenção, ou não? Já tinha engenharia clínica separada? Ela era assim, e aí antes da minha entrada, quando eu entrei já era separado. Já tem uma Mas célula. começou-se tudo junto. Sim. Era um centro de manutenção que fazia, por exemplo, manutenção em todas as impressoras da Unesp inteira, do estado, Uhum. mais os equipamentos do campus de Botucatu. Que loucura. Essa era a dinâmica do trabalho. Uhum. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E aí, então, houve era SEMAI o nome, que era o Centro de Manutenção, e aí depois passou a ser CETEC, que foi aí onde eu entro. Né? Houve um investimento, né? Então montou-se um laboratório de metrologia, então começou-se isso. E eu peguei bem esse início em 2009, onde estava se montando tudo isso. E aí ocorreu que autarquizou-se o hospital. Então, dentro da autarquização, em 2011, existia a necessidade de se preencher um organograma, né? Porque o Estado ele tem seu esqueleto ali das suas organizações. Perfeito. E aí, na hora de montar essa engenharia clínica, eu fui convidado ali para ajudar nesse processo, porque o CETEC ele acabou ficando com a fundação, porque a fundação é uma OS, e essa OS ela tem diversos contratos e ela precisa seguir fazendo a engenharia clínica. Perfeito. Né? E aí esse início meu da jornada aqui, o engenheiro Manuel, tem um abraço para ele, né? Que me ensinou muito, me apoiou muito, porque a gente chega, né, sem saber muito, e ele já tinha uma experiência muito grande aqui dentro, principalmente do serviço público, né? Uhum. Porque a gente tem que saber o caminho, quem assina o papel, para quem pede o dinheiro. Muitas vezes é mais difícil do que consertar o equipamento em si, né? Olha, hoje, nos dias de hoje, eu afirmo isso com certeza. Com certeza, porque hoje, com a tecnologia, se tem um prestador de serviço que te atenderia num clique. Uhum. Mas para você conseguir fazer e viabilizar ele estar dentro da sua instituição, né, com qualidade, te prestando um serviço, é um desafio, é um grande desafio. E aí, só concluindo, então, nós passamos por esse processo, e aí com a autarquização, montou-se a engenharia clínica do hospital, né?
A gente tem, desde 2011, o mesmo nome lá do HC, que é o NEC, que é o Núcleo de Engenharia Clínica. Boa. Né? Então, a gente segue esse nome, ele vem conosco até hoje. E aí, então, como que nós começamos? Na época, era um programa em Clipper, a idade vindo aí, né? Um programa em Clipper que nós fazíamos as aberturas das ordens de serviço. Desenvolvido pela casa. Pela casa, pelo nosso TI. Tá. Que você conheceu ali. Uhum. E aí eles montavam e a gente trabalhava ali. Então eu gerava a ordem de serviço, imprimia, punha numa prancheta e vamos a campo. Pegava a assinatura do usuário, voltava, aí alguém pegava aquilo que estava escrito, transcrevia e encerrava e tinha 2 ou 3 relatórios ali. Pedidos de compra era um talonado, um carnezinho talonado, Carbonado. Com a caneta, duas, três vias, a via amarela, a via verde e a via branca. Uhum. Então essa jornada, e aí quando começou-se a autarquização, começa um processo de estruturação de uma nova entidade, que seguia outros rituais. Porque a universidade ela já tinha um ritual pré-estabelecido. E também a universidade pensa no molde universidade. Então ela tem toda a parte ali tecnológica dela, mas pensando em educação, né? Que é o business, é o negócio da universidade. Aí quando vocês passam por essa autarquização, como você falou, começa-se uma nova trajetória, uma nova novas tecnologias, novos departamentos. Como foi essa... E aí começaram a surgir demandas, né? Então a equipe inicial, né, eram 4 pessoas só, né? Então tinha o Gero Roberto, que era o nosso supervisor da época, e aí todos nós ainda muito jovens de profissão, e começamos. O que precisamos fazer? Qual é a demanda? O que vem? Aprender a prioridade, né? Porque o conceito, né, de criticidade e prioridade, ela não é uma receita de bolo, né? Verdade. Eu sou muito crítico a esse tipo de afirmação, né? Porque não vai ser, né? São cenários, são realidades, são premissas diferentes. Então, acho que a premissa ela vai ser um fator que vai nortear muito o que eu vou fazer. E, inclusive, internamente, nesse momento, nós estamos fazendo uma oficina de Lean Manufacturing na nossa engenharia, para a gente pegar um pouco dessa experiência da indústria para implantar e conseguir fazer algumas matrizes de decisões mais automáticas. Que legal. Legal. Tentar tirar um pouco do feeling, mas vamos voltar ali, depois a gente troca mais uma ideia disso, mas em relação a esse processo, e aí então a gente migrou, esse sistema continuou com o CETEC, porque era o legado deles, porque tinha toda a atividade deles, e aí o que o então fundado Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu começará a usar? Esse carbonado aqui de 3 vias. Era um encarte em carbonado de A4 em 3 vias, que você ia na portinha lá o reclamante de cada setor tinha o seu. Perfeito. Manuscrito, levava até a porta da engenharia, alguém pegava aquilo, jogava numa planilha de Excel e foi. Aí o tempo passou, o MV chegou. O MV Isso é 2011, acontece, inaugurou. Isso, inaugura e assim vamos indo. Eu, ao certo, não lembro quando o MV começou. Legal. Eu acho que foi 12 para 13, eu posso estar equivocado, mas foi alguns anos depois da autarquização. Legal. Aí o MV começa. O MV começando, tem um módulo ali de abrir chamado. Tem um módulo de manutenção dele. Aí começamos ali. Legal. Mas o módulo que nós tínhamos acesso era só o de abrir chamado. Eu não tinha histórico, eu não tinha base de dados, eu não tinha ali um acervo de itens ali que eu podia escolher para abrir um chamado. Era só uma... e fechamento de OS. Isso, era só isso. Registro, né? Isso, registro de solicitação. Boa. Eu não conseguia fazer nada do que a gente faz hoje. Perfeito. E aí fomos caminhando. Né? Aí nesse caminho, o parque crescendo, o investimento vindo, o hospital ampliando, tecnologia de maior complexidade chegando, a legislação evoluindo. Né? Então nós passamos, né, antes da pandemia ali um desafio muito grande que foi certificar o Hemocentro nosso em ISO 9000. Então hoje nós somos certificados ISO 9001, inclusive agora no próximo mês tem a visita da recertificação. Então, e tudo isso apoiado
né, depois com a implantação do sistema hoje, do Effort. Mas quando a gente começou o processo, não eram planilhas. Planilhas em Excel. Planilhas em Excel. E eu costumo dizer que a maioria dos nossos clientes também usava o SAP, né? Aí o pessoal fala para mim, mas como assim, Alexandre? Nunca usou o SAP? Não, você sempre usou o SAP. E você talvez esteja confundindo com aquele ERP. Nós estamos falando do serviço avançado de planilha, né? Que é o SAP, né? Então, todo mundo brinca, assim, nas apresentações, mas entendido sobre esse ponto, e aí você vão para o MV, e aí, assim, pensando em gestão de manutenção, pensando no tudo que você já viveu, Vinícius, você começou alguns pontos aqui, o que é a engenharia clínica para uma pessoa leiga? Como é que você explicaria para uma... Porque, assim, a engenharia clínica, ela... Todo mundo, quando olha um hospital, você vai lembrar do médico, né? Uma figura super importante, tudo certinho, mas nós temos a equipe de enfermagem, nutrição, farmácia e todos os outros profissionais multidisciplinares, né? Só que, assim, a engenharia clínica tem um papel, como os outros departamentos, tão fundamental, porque, assim, cara, é um back-office. Como é que a gente poderia falar da engenharia clínica para um paciente? Porque, assim, ele vai ali, ele vai ser atendido pelo médico, mas ele tem um equipamento, né? Aquele equipamento precisa ser calibrado, dependendo do equipamento, precisa ser calibrado, precisa passar por planejamento de manutenção, inspeções, né? Trabalho, esse tipo de coisa. E isso é uma responsabilidade da engenharia clínica. Como que você, sem uma linguagem técnica, poderia explicar aí para o paciente desses 60 municípios que possa em algum momento assistir esse podcast, o quão importante ou como que você explicaria isso para eles? É um desafio a gente definir a profissão. É um desafio. Eu tô aí esses 17 anos aqui no... A minha mãe, né? Vamos falar da minha mãe, né? Perfeito. Eu chego pra minha mãe quando alguém pergunta, seu filho faz o quê? Isso. Boa! Eu acho que e recentemente eu fui questionado, né? Quantos anos tinha a profissão? Eu não sou um historiador, eu acredito que em torno de uns 30 anos aí, mais ou menos, a gente não vai errar muito, né, falando da profissão aí, né? Mas pensando na minha mãe, fiz essa pergunta a ela. Falei, mãe, quando alguém pergunta o que seu filho faz, o que você fala? Boa. Ela fala, aí ela responde, ele deixa os equipamentos do hospital funcionando. Boa. Que eu acho que, pensando no que nós fazemos, a gente tem que pensar no qual é o valor que a gente entrega para o nosso cliente. Então, eu, enquanto engenharia, qual é o valor que eu vou entregar para esse cliente? Eu vou entregar o valor de o equipamento funcionando. Ele não precisa nem tem a necessidade de saber todo os POPs, os protocolos, as diretrizes, as políticas. Sim. Ele precisa ter a convicção de que aquilo está apto para ele usar. Então, é o que cuida dos equipamentos, o que conserta os equipamentos. Algumas pessoas podem até achar pejorativo ou reduzir, mas eu acho que enquanto a gente não quebrar essa barreira, eu tenho um projeto pessoal que é aqui para o interior, é difundir isso. Legal. Difundir engenharia clínica, porque a gente tem todos esses municípios nesse raio de abrangência. E sou buscado muito por, eu preciso ver um raio-x, eu preciso ver... E aí eu falei, poxa, como que eu vou vender isso? Porque eu fui professor universitário, eu tenho vários alunos nessa área de engenharia clínica que eu acabei que até esqueci de falar desse sentido, mas... E aí eles vêm me procurar. Poxa, mas como a gente pode fazer isso? Como pode fazer aquilo, né? Eu acho que uma coisa que a gente não pode desassociar, fugindo um pouco da pergunta, mas tem a ver com a sua pergunta, é sobre a geolocalização da onde nós estamos. Porque enquanto você está na capital, em grandes centros, talvez a chance de você esbarrar com o conceito, ter alguma coisa do conceito é maior.
Mas agora pega uma cidade aqui de 20 mil habitantes, que tem uma unidade básica de saúde, que tem as suas necessidades, e ele é abrangido pela RDC 509, Perfeito. Uhum. né, de 21. Sim, Então ele sim, precisa ter o plano de gerenciamento de tecnologias dele. Sim. E aí, e essa Visa local que vai cobrar isso do administrador que tá ali, né, nos seus pratos, né? Então, sendo bem, de forma bem simples, mas eu acho que de fácil entendimento é isso. É quem cuida, porque o cuidar, ele tá muito além do consertar, né? Eu cuido da minha filha, você da sua filha, o que que é o cuidar, né? Então, acho que o cuidar, ele tá no senso comum. Perfeito. E aí eu jogo o equipamento médico no meio ali. Excelente. Cara, acho que pegando ainda dentro desse universo, dessa pergunta, o SUS trabalha de uma maneira diferente, né? Tudo tem produção. A gente vai ter uma produção, a produtividade, só que vocês estão entregando para a sociedade, o que eu quero dizer, não tem uma questão da lucratividade, né? Do tipo assim, eu não tô vendendo a consulta por X reais para ter uma Sim, lucratividade. faturamento. É diferente, o SUS trabalha diferente, não estou dizendo aqui que é errado, não é nada disso. A lógica. A lógica é diferente. Pegando esse conceito da pergunta, é assim, imagina só um município dentro desses 60 deve rodar 100 quilômetros, 200 quilômetros, não sei, até chegar aqui para poder fazer um exame, né? Para fazer um exame dentro disso, e esse exame chega aqui e não é atendido. O médico tá lá, ou sei lá, ressonância magnética, como a gente conversou um pouquinho mais cedo, tá com algum problema no chiller, tá com problema no compressor e ela não funcionou adequadamente. Ou seja, esse paciente ele tem que retornar para casa dele. Ele, na verdade, teve um deslocamento de X tempo. Cara, como é que a gente coloca valor nisso, né? Porque assim, às vezes a pessoa precisa fazer aquele exame urgente, esse tipo de coisa. Então, o trabalho do engenheiro clínico, junto com a equipe, cuidar dos equipamentos, mas às vezes não é só o profissional estar ali na ponta, né? Não. Eu preciso ter o equipamento em pleno funcionamento, né? Então, dentro disso. Acho que depois ainda eu volto um pouco. Não, eu até acho que deixa eu pegar um gancho. Quando você fala cuidar, a gente tem um ponto assim. Muitas pessoas enxergam a manutenção como consertar aquilo que quebra. O cuidar vai muito além disso. Como é que você expande isso para o entendimento de uma pessoa comum? O que você faz além de consertar o que quebra para garantir que o equipamento esteja lá? Sim. Um caso que eu gosto sempre, né, de falar da hemodiálise, porque foi onde eu comecei aqui Sim. no HC, e ali você começa a entender alguns valores, eu acho que começa a te humanizar. Você entende alguns valores porque são pacientes que vêm 3 vezes por semana, 4 horas por dia, Uhum. por anos. Né? Sim, é Por um anos. cuidado recorrente ali. E aí você para e pensa que essa terapia, ela é totalmente voltada e totalmente dependente de um equipamento. Ela é totalmente dependente do equipamento, que é a máquina de hemodiálise, e é dependente do tratamento de água. Então, se esse tratamento de água ele vai parar, você vai deixar, no mínimo, no nosso caso aqui, 40 pacientes naquele turno sem tratamento. Não estou diminuindo a angústia de quem está esperando fazer um diagnóstico de uma doença. Mas eu estou dizendo sobre a questão do paciente que já chegou ali para aquele tratamento que ele faz para manter a qualidade de vida dele. Uhum. Então aquilo ali me aproximou muito, porque era uma imersão ali dentro. Sim. Foram anos e anos e anos ali dentro. E aí isso me deu uma imersão ali dentro. E essa imersão ela me começou a mostrar isso, né, de como me comunicar com esse paciente, me comunicar com as equipes, a importância de eu não só fazer como você disse, de fazer um cronograma de manutenção, mas sim me importar e ter que ir lá atrás buscar soluções inovadoras. Legal. Sabe, trazer soluções não convencionais, trazer respostas, ou às vezes trazer perguntas para depois a gente buscar uma resposta. Tem uma questão
assim, quanto custa um equipamento parado, para um hospital privado, tem um valor ali, né? Valor monetário mesmo, né? Então, assim, cara, deixamos de atender tantos pacientes, esse tipo de coisa. Mas quanto custa um equipamento parado? Tem um valor monetário também para o Estado, lógico, mas só que para você, como que é isso, né? Como mensurar isso? Porque, na verdade, você está falando aí, hemodiálise, são 40 pessoas em um turno que não... Cara, pessoas que precisavam fazer aquilo. Essa questão do valor. Como que você pode mensurar isso para nós? Se você conseguir, ou isso, no aspecto de falar o quanto custa o equipamento parado para uma instituição como a HC de Botucatu. É uma pergunta do milhão, né? A galinha dos ovos de ouro, você responder essa pergunta hoje em dia, né? Porque é como você disse, gente. A valoração do sistema único é diferente. Então a gente tem que sempre acho que estar em contato com a questão ter um atendimento humanizado, ter essa preocupação, manter esses controles para a gente trabalhar a maior disponibilidade possível. Que isso é imensurável. Eu não tenho como mensurar a dor da pessoa. Eu falo por ser usuário do hospital. Né? E a gente, nesse sentido, quantas expectativas, né? Eu tinha que fazer esse procedimento, mas por uma questão de agenda, de liberação de alta de leito, eu não consegui, jogou mais para frente. O que esse atraso? Eu como usuário, não como gestor, eu me sentiria até um pouco incomodado, vamos dizer assim, de alguém tá botando um preço nisso que eu passei. Né? Porque aí a gente vai falar de preço mesmo, né? Nós vamos falar de precificação. A gente vai falar de custo, nós não vamos falar de... Porque se for falar em valor, aí vai envolver toda aquela expectativa. Isso eu tento transmitir isso para a equipe o tempo todo. A gente tem que pensar, eu não gosto de usar ela fala, que todo mundo fala, não, porque você tem que fazer como se fosse para sua mãe. Nossa, isso me deixa consternado. Eu acho que se a minha mãe precisar, vai estar muito bem assistida, porque com certeza todo mundo fez o melhor. Você faria assim para sua mãe? Não, já está feito, porque é assim que nós fazemos. E a equipe faz assim. Não é para mãe, a gente está realmente fazendo... E não é demagogia. O melhor possível. E não é demagogia. É a forma de a gente tentar produzir. Bom, com todo esse período, você falou aí, entrou MV, veio e tal. Como você identifica, como é que você faz hoje a gestão, né? Você começou a utilizar o Effort, talvez me corrija se eu estiver errado, pelo contrato que veio ali do governo e tal. Mas como é que faz essa gestão hoje? Por exemplo, como é que você define as prioridades de atendimento? O que mudou dali do MV para uma ferramenta como o Effort, que é verticalizada, especialista? Quanto você conseguiu mensurar? Quanto começou a aparecer os números, equipe, esse tipo de coisa? Como que você consegue trazer para nós aí essa sua experiência? Vou falar para vocês do meu primeiro achado, quando a gente migrou de um sistema de planilhas para o Effort. Encontrei o indicador de manutenção preventiva versus manutenção corretiva. Esse foi o primeiro que a gente conseguiu olhar, né? Porque eu sou muito pé no chão. Eu não trabalho uptime ainda, porque nós não estamos maduros o suficiente. O meu processo ele não está desenhado. Nós temos todos os POPs, os mapa fluxo de valor, os CIPOCs, tudo que você imaginar. Eu gosto muito disso, da minha formação, porque eu tenho uma outra formação na área de produção, então eu gosto muito dessa parte de desenhar processos. Né? E aí, então, os nossos processos eles estão em constante atualização, e estamos fazendo isso e nesse momento, como eu te disse, a gente está nesse momento. Então, o primeiro dado que eu observei foi, nossa, eu faço mais corretiva que preventiva.
Isso antes do sistema. Não, com o Com sistema. o sistema, tá. Com o sistema, porque era tanta demanda que a gente tinha que ficar contornando que a gente não conseguia dar um foco de puxar o indicador, porque era sempre muito trabalhoso. Uhum. Bom, Era sempre muito trabalhoso. perfeito. E aí esse trabalho nosso na hora... Nossa, peraí, eu faço mais corretiva que preventiva? O que está acontecendo? Uhum. Aí a hora que eu me deparei com esse dado, com o sistema, o que eu faço? Peraí, vamos ver. Vou fazer um Pareto. Já lançamos um Pareto. Aí chega um Pareto. Opa, é esse setor. Vamos investigar o setor. E aí fomos vendo. E aí começamos a atuar. Não. E aí em 2 anos, nós viramos essa chave. Passamos a executar mais manutenção preventiva do que manutenção corretiva. Então, esse foi o primeiro grande ponto assim que começou a trazer uma nova cara para nossa engenharia. A partir do registro das informações, você conseguia trabalhar em cima dos dados com mais facilidade. Porque a gente começou a criar a nossa... Pensa assim, né? A planilha, eu não tenho um fluxo de trabalho numa planilha. Uhum. Você interage de um jeito, o Alexandre de outro jeito, eu de outro jeito. Perfeito. Campo muito aberto. Aí agora eu tenho uma ferramenta especializada, onde eu tenho as minhas pendências, eu tenho as minhas ocorrências, eu tenho uma série de itens padronizados que a gente definiu que precisava seguir. Então eu consigo classificar o OS. Então, né? Isso é uma OS preventivo, isso é uma OS corretiva. Aí você fala, Vinícius, mas no Excel você não fazia? Fazia. Qual era a confiabilidade daquele dado que ele estava me trazendo? Era muito pequeno. Uhum. Era muito pequeno. Porque você imagina que a nossa equipe, para todos esses 8.000 ativos, contando de secretária a todo mundo, comigo, dá 17 pessoas. Uhum. Né? Então, tem a pessoa que leva o equipamento e busca, né? E a gente tem uma característica que a nossa engenharia ela fica fora do hospital. Uhum. Então, a gente tem alguns quilômetros de deslocamento, né? Lógico, e as ruas são tudo sem nenhum problema. Não. Aqui nada disso acontece. Né? Então a gente tem essa particularidade ainda do nosso setor ser fora do hospital, né? Porque a gente nasce, o hospital está pronto. Sim. É um hospital da década de 50. Uhum. Então agora esse hospital está pronto. E aí, faremos como? Vinícius, você tocou num assunto que eu acho que vale a pena a gente discorrer um pouco, falar sobre isso. Você falou sobre o indicador, você começou ali por verificar corretivas e preventivas. Você falou que não está fazendo uptime e tal. Isso é tão importante o gestor encontrar essa maturidade. De olhar para dentro e falar assim, o que é prioridade para nós? Qual é o próximo passo? Porque assim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa compra um software, né? E aí ela pensa que o software vai resolver todos mágica. os problemas para ela. Varinha de condão. Ela vai chegar lá, tá bom, instalou o software, agora aperta um botão e tá tudo. Na verdade, costumo dizer que um software ele é bem implantado quando os processos do cliente tá bem estabelecido. E vou te ser sincero, cara, são mais de 10 anos nessa área. Às vezes o pessoal quer muito software e é importante pro tamanho da instituição, tal, porque os processos não estão tão claros. E aí o pessoal acaba implementando a ferramenta de qualquer maneira. Então assim, como que você identificou, para trazer a pergunta, sobre essa maturidade, sobre os indicadores? Qual indicador eu vou começar primeiro? Foi o que você chegou nesse momento de falar assim, ó, nós vamos começar por esse indicador, depois disso nós vamos para aquele, porque é uma questão de maturidade, é uma questão de você priorizar, porque, cara, se você não priorizar, o cara vai querer saber o SLA do atendimento XPTO. Aí você fala assim, grande erro que as pessoas cometem, né? Elas saem de não conseguir medir nada para querer medir absolutamente tudo. E isso também costuma travar, né? Então, como é que foi esse processo pro teu lado? Nossa primeira dor, né, de todo hospital público é recurso financeiro.
Então, eu parti dessa premissa, né? Porque a gente, né? Eu faço uma crítica a mim, aos colegas nossos de engenharia clínica, né? A gente publica muito pouco, a gente fala muito pouco, né? E, e aí, quando você tem uma oportunidade de falar com alguém, você conversa com as pessoas, eles dizem que fazem tudo. Você olha e você. Bom, tá bom, né? Tá. Estou ouvindo. E aí, de fato, né? Eu usei essa premissa do recurso financeiro. Por quê? Perfeito. A sazonalidade do repasse do recurso ela é muito ruim. Então, um mês eu preciso de 1 milhão, um mês eu preciso de 500 mil, um mês 200 mil, um mês 3 milhões. Como que eu vou chegar para o ordenador de despesa, vou chegar para o meu gestor e falar para ele, olha, eu não estou fazendo gestão, estou sendo reativo. Uhum. Então, a primeira coisa era diminuir a reatividade para juntar dados, para conseguir convencer, para trazer recursos para o nosso serviço. Então, nós começamos, né, a nossa jornada com investimento lá em 2017, que eu assumi a gestão da engenharia, né? Eu entrei em 2009, mas assumi a gestão em 2017. Tá. Nós entramos com um investimento anual de manutenção na casa de 1,2 milhões. Isso é muito importante também porque assim, você falou que fazia mais corretivas Sim. e depois começou a fazer mais preventivas. É possível fazer mais preventivas do que corretivas sem investimento? Aí eu vou te falar o número que chegamos hoje. Hoje, o investimento anual de 2017, hoje é um investimento mensal. Uhum. Mas, né, sempre é bom deixar esse alerta. Por que isso? Porque nós temos uma premissa de ter o equipamento mais pronto para uso possível. E aí, desse investimento, nós temos 2 ressonâncias, temos PET-CT, uma infinidade de raio-x. Só de ultrassom nós temos 50. Ou seja, Uhum. cresceu também esse O parque O aumentou. parque aumentou, né? Mas ele não aumentou de número, aumentou de complexidade. Uhum. Porque o nosso hospital, hoje a gente chegou numa curva de atendimentos, né? Eu até trouxe o dado para falar, que eu acho interessante, Por favor. né? Cadê meu bloquinho aqui, ó? Hoje a gente está com uma produção só de consultas, né? De 300 mil consultas por ano. 300 mil consultas, né? E só de hemodinâmica, em um ano, foram quase 2 mil procedimentos. Então, esses dados, né? Tudo isso que a gente acaba produzindo, né? Precisa estar disponível, senão eu não vou produzir. Senão eu vou mandar a senhorinha que veio para fazer hemodiálise de volta para casa, eu vou acabar tendo esse tipo de situação. Então, esse investimento ele passou, mas ele não foi porque meus olhos são azuis e eu consegui convencer. Na verdade, foi com dados. Então, olha, eu tenho esse cenário, eu preciso resolver essa situação, eu tenho esse investimento. Então, a primeira coisa que eu fiz o diagnóstico. Estamos fazendo muita corretiva e não estamos nem fazendo preventiva de tudo. Porque hoje a gente tem grande parte dos processos contratualizados, né? E a gente chegou na cereja do bolo agora no ano passado, e a gente contratou uma empresa de metrologia. Então hoje eu tenho uma empresa de metrologia acreditada a RBC, que faz para nós essas calibrações. Mas a terceira, a gente passa o cronograma para eles vêm com a equipe, calibra Legal. E vai embora, né? Então, como que você conseguiu isso? A gente foi mostrando, olha, se eu investir nisso, você não vai ter um transtorno de parar uma cirurgia. Se eu investir nisso, porque você viu que eu não falei de custo, estou falando de investimento. Sim. Tem que ficar muito claro que eu estou investindo. Então eu vou investir, eu vou alugar esse equipamento. O modelo de aluguel, eu acho ele bem versátil do ponto de vista que você tem uma demanda reprimida, você aluga, você corrige aquela demanda, ela entra no fluxo e você finaliza esse processo. Então, eu acho que o aluguel, ele usado de forma inteligente, ele traz Te dá até flexibilidade para virar esses leitos. Você falou que às vezes tem a demanda sazonal, você precisa virar os leitos, né? Sim. Então você consegue ampliar, recolhe, enfim, otimiza o parque. Exatamente. Ali, né? Então a gente consegue fazer isso, né? Mas tudo foi o início foi
nossa, eu apago muito incêndio. Isso você só conseguiu ter essa percepção a partir do momento que você tem, no caso, o effort, mas Uhum. a partir do sistema. Sim, Porque antes disso, como você falou, você tinha planilha no Excel sim. e o dado não tão confiável. Então, assim, para um tamanho, hoje, para o tamanho do hospital, que é o HC de Botucatu, é possível fazer gestão como você faz hoje, sem um sistema? Sem sistema não é possível. Não é possível de vários ângulos. Uhum, uhum. Né? É do ponto de vista operacional, atender a demanda do meu cliente interno hoje. Porque o meu cliente interno hoje ele está acostumado. Ele está acostumado a ter essa interface, ele está acostumado que ele consegue entrar lá e ver o que está acontecendo com o equipamento dele. Ele já está acostumado. Porque hoje todo mundo tem o seu dispositivo. Né? Seu celular, seu tablet, todo mundo tem, né? E aí no momento que há uma atualização de OS, há qualquer situação acontecendo, já vem os feedbacks automáticos. Então, a pessoa está acostumada a viver com isso. Aí eu tiro um sistema. Porque a gente está na era da comunicação. Uhum. E aí eu vou cessar a principal ferramenta de integração entre eu e a comunidade, que são os feedbacks. Porque quantas pessoas eu vou ter para ficar dando feedback desse volume de OS para os usuários? E começa que a equipe da engenharia, nós somos em 17. O hospital são 3.500. Uhum. É uma razão muito injusta. Então, esse é o primeiro ponto, a comunicação. Eu acho que é uma coisa que toda organização fala, né? Eu acho que não existe uma organização que você vá e você fale e o problema comunicação não seja um dos primeiros da pauta. Uhum. Né? Porque todo mundo fala, por que isso acontece? É falta de comunicação. É falta de comunicação. Então isso eu acho que é um ganho indireto, mas é totalmente essencial ter um sistema. Quem não experimentou isso ainda não consegue medir o quanto isso é importante, essa ferramenta de integração. Por isso, coisa simples. Coisa simples. Perfeito. Né? E aí depois até tem uma pergunta para fazer para vocês dessa questão, porque eu gosto tanto dessa ferramenta, né? Se um dia isso vai evoluir para o WhatsApp. Eu tenho várias perguntas que eu preparei para vocês. Pode entrevistar. E quando você fala em evoluir para o WhatsApp, provavelmente seja a comunicação, seja uma questão ali do fechamento de OS, já devolver ali para quem solicitou um andamento. Seria essa a sua pergunta? É a interface mesmo do usuário, né? O usuário de poder ali ter um chatbot ali, como a gente faz hoje com N operadoras aí, né? Onde ele vai conseguir interagir, fazer perguntas, né? Eu acho que é um... Muito, muito boa pergunta. Hoje, respondendo sua pergunta, tá? Na versão atual do Effort, hoje, nós não temos, nós estamos trabalhando e tá saindo do forno aí, na verdade, já está em teste em alguns lugares, que é a plataforma GT One. E a GT One, sim, já tem abertura de chamados via WhatsApp, já tem ali pesquisa de satisfação, assinatura eletrônica, dá para você trabalhar várias pontas do processo usando o WhatsApp. Assim, então, na versão atual, você não tem, mas na versão que a gente está chamando de plataforma GT One, o Effort faz parte dela e tem sim já a parte de WhatsApp ali. Porque eu acho que esse desafio ele é evolução, né? Porque todo mundo fala, mas ninguém me avisou. Puxa, isso me frustra tanto. E só para contextualizar um pouco, por que a gente está vindo com esse GT1, né? A gente está pegando, né? A gente falou até agora do Effort. A gente tem o Connect, que são os sensores de monitoramento IoT, né? Que faz monitoramento dos parâmetros de ambientes críticos, de equipamentos, enfim. A gente está trazendo todo esse ecossistema para dentro de uma plataforma única, onde a gente consiga, por meio até do uso da IA, trazer insights em tempo real, para melhorar a preditividade e outros fatores aí que otimizam a operação dentro da cadeia, né? Então, acho que é só complementando ali o que o Ale falou, é para onde a gente está caminhando nesse momento. Então, assim, a questão dos indicadores, como você falou, né? Importante
E é através dele que você consegue mostrar para a alta direção o investimento? É através de indicadores? É através desses relatórios? Foi desta maneira que, através dos dados, você conseguiu, por exemplo, sair de 1,2 por ano a 1,2 mês, como você falou, de investimento? Foi através desses dados? Os indicadores ajudou você ou ajudam você Sim. para poder chegar nisso? Com certeza. Porque, né, aí depois migrando, né, a gente olhou essa chave, a gente começou a agir, nós vimos que muita coisa com pouco investimento e uma gestão um pouco mais apurada, focada em algumas áreas, então contratamos um técnico só para o centro cirúrgico. Contratamos um técnico só para hemodiálise, botamos esse cara lá. Então investimos em recurso intelectual para essas unidades e a gente já conseguiu começar a virar a chave. Porque a gente sabe, né, agora eu sei que muito do que a gente faz, a gente está medindo hoje, a gente está percebendo que é questão do uso. Eu tentei usar, não deu. Abre o chamado e larga para trás. Simples, porque o lugar de maior densidade tecnológica que a gente tem dentro do hospital é dentro do centro cirúrgico. E aquela densidade, ela é muito rotativa, porque eu estou fazendo uma cirurgia de uro agora, aí daqui a pouco ela muda. Eu estou fazendo uma cirurgia de cardio, aí muda. Eu estou fazendo, então, dependendo da cirurgia que eu estou fazendo, a gente vai mudando essa densidade tecnológica, e são equipes que entram, equipes que saem, e fica toda essa dinâmica. Então aí a gente fez esse primeiro investimento, e aí depois nós começamos a medir os tempos de reparo. Que aí o sistema traz isso de forma muito apurada. Perfeito. Então, olha, por família, olha, essa família ventilador pulmonar quase não quebra, mas quando quebra, eu paro o leito, Não, peraí, vamos ver. E aí, quanto tempo eu demoro? Porque aí você vai imaginar que eu estou no serviço público. Então, o equipamento ele teve uma parada, o usuário vai abrir um chamado, a pessoa da minha equipe vai lá para retirar o equipamento, traz para até a oficina que fica distante do hospital, põe para a bancada, o técnico faz um diagnóstico mais apurado e aí entramos em contato com o fabricante ou com o representante autorizado, enfim, com o fornecedor, e acabamos que, olha, tem esse problema. Não, se precisa ir alguém aí. Tá, se vem aqui, venho. Mas onde que é? Botucatu. Botucatu a gente cobra taxa de visita. A geolocalização nossa, ela traz que a gente está a mais de 200 quilômetros da capital. Sim, esse desafio. E aí tem esse desafio. E aí, então, aí eu pego o orçamento só da visita, monto o processo administrativo, peço autorização. É emitida essa autorização quando tenho dinheiro. Aí eles vêm, fazem o diagnóstico e falam, são essas peças. Uau. Aí a gente vai atrás, pega esse orçamento. Aí é um outro orçamento. É um outro processo administrativo, uma outra autorização. Esse é o cenário que eu enfrentei ali em início de 2017, 18, 19. Foi quebrando esse cenário. E aí, como que resolve? Começamos a medir esses tempos. Tá. Medimos esses tempos e falamos, não, peraí, não está sendo eficiente. O que eu preciso para ser eficiente? Eu preciso contratualizar esse tipo de serviço com esse SLA. E aí o bom do sistema é porque eu fiz uma solicitação pedindo uma determinada situação de contratualização. Esse contrato foi assinado. E aí é bom que o sistema, ele por si só, ele já traz a verdade. Eu não tenho como, não dá. Ele já me dá essa integridade do dado que eu preciso. E aí eu puxo o relatório dos tempos médios de reparo para aquela família de equipamento que eu contratualizei. E falo, tá aqui, ó. E aí isso coopera muito com a virada de chave também da preventiva eu não falo nem preventiva, né? A gente fala de manutenção proativa, que aí são um grupo de manutenções, de intervenções que a gente faz, e aí manutenção corretiva, né? Porque hoje a gente já mudou a nomenclatura no ano passado para manutenção proativa. Por quê? Porque eu tenho enfermeiros e técnicos de enfermagem na minha equipe. Que eles vão em loco ensinar o uso, tirar dúvida. E isso você considera manutenção proativa? Proativa.
Porque é antes da parada da máquina. Eu acho que vale a pena, talvez, até falar um pouquinho mais sobre isso, velho. Porque tem muitos clientes nossos, amigos, em que momento eu implanto? Qual é a diferença? Porque é conceito, né? A gente está falando de um conceito, manutenção proativa, a gente chama de manutenção preditiva, manutenção corretiva, mas em que momento você colocou a manutenção proativa? O que isso gerou para você? Então, porque assim, é um conceito que você utiliza aqui, Uhum. que talvez uma outra instituição tá tendo muito problema ali com indicadores, né? Por exemplo, que momento que eu acho que é importante, e me corrija se eu estiver errado pela experiência, tá? Eu tenho muitos chamados corretivos, e a causa desse chamado chama-se erro operacional. Uhum. Tem uma causa lá chamada erro operacional. Entendemos que um erro operacional é que o seu cliente, o cliente da engenharia clínica do hospital, Uhum. não sabe manusear aquele equipamento. Uhum. Foi uma tecnologia nova, ou seja, teve um turnover alto, mudou, a pessoa chegou lá e não sabe mexer. Sim. Aí fica clicando nos botões. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu no Aqui hospital. não. Não, Aqui não. acontece só a 200 quilômetros daqui. Isso. E aí se fecha o chamado e você vai lá, como erro operacional, a pessoa vai lá. Mas seria uma maneira de implementar a manutenção proativa? Olha, estamos tendo muitos problemas aqui com essas famílias de equipamento, com esse tipo de equipamento, só não está sabendo usar. Em que momento que você falou assim, cara, vamos trabalhar aqui com a proativa? O quanto isso, você já tem uma métrica para falar, quanto diminuiu a sua corretiva? Não sei se ficou claro, se eu fui muito dislexo aí também. Não, eu acho que assim, uma coisa que é importante a gente diferenciar, né, do conceito de manutenção proativa para manutenção preditiva. Perfeito. Eu acho que isso tem que ficar claro para todo mundo que escuta, né? Que a manutenção preditiva ela está baseada com medições. Perfeito. Com medições de padrões do equipamento. Perfeito. Então, eu estou monitorizando aquele equipamento e aí, sim, ele apresentou uma situação e aí eu vou agir proativamente. Perfeito. Preditivamente, perdão. E aí, proativo, o que eu falo? É a gente, com base nos indicadores operacionais, a gente propor estratégias de treinamento, capacitação, ou observar que a preventiva ela está com um intervalo um pouco estendido. Então a gente vai observando. Então eu vou diminuir o intervalo dessa preventiva, né? Então a gente também coloca nisso a questão do remanejamento do equipamento. Ela entra nessa manutenção proativa. Por que ela entra? Porque é curioso o fato de alguns equipamentos eles têm uma performance. Eu tenho um parque, não sei lá na França, mas aqui eu tenho um parque bem heterogêneo. Uhum. Né? E aí, esse parque heterogêneo, algumas tecnologias de determinadas empresas, elas têm uma performance melhor, outras, né, um pouco mais aquém daquele volume de serviço para aquela área. Perfeito. E esse profissional da nossa equipe, ele avalia isso e aí ele propõe, vamos tirar esse equipamento dessa área e vamos trocar com o da outra área, porque eu acredito que ele vai ter uma performance melhor. Legal. Então, isso a gente começou a observar, né? E os nossos dados, a primeira investigação que nós fizemos aí das manutenções corretivas, já na versão do Novo Testamento, né? Nós identificamos que 80% dos nossos chamados de corretivos, eles poderiam ter sido prevenidos por questão do uso. E isso é dado, eu tenho dado preciso, eu sei dizer qual é o setor, o que foi, como foi, por que foi. A gente conseguiu chegar nesse nível de detalhe. Legal. E aí, nesse nível de detalhe, nós tínhamos, né, uma grande perda para nossa equipe, né? Até um beijo para Isabela. Ela era uma pessoa que ela era a minha referência disso no effort. Ela era a pessoa que manuseava, que fazia, que tirava, que olhava o dado, ela tinha essa pegada, ela vinha me trazer esses detalhes, né? Mas só concluindo, né? Não sei se é para essa direção que você tinha me orientado, mas
dinâmica, né? De você olhar esse dado, né? Você olha o tempo médio de reparo, você categoriza. Tem que categorizar. Não adianta você querer medir tudo. Quem mede tudo não mede nada. Isso é a regra básica da qualidade. Então, eu já passei por um momento profissional da minha vida por aí, aonde chegaram, mas você precisa calibrar isso aqui. Aí eu falei, calibrar? Mas não tinha como calibrar, né? Eu falei, mas como assim? Não, você tem que calibrar tudo que é passível de calibração. E aí eu tava com uma pessoa já experiente da área, chegou e falou, então, pegou o copo e falou, então isso aqui eu posso calibrar, então eu calibro? Eu consigo calibrar. E aí, então isso é um exemplo máximo aí do que o que você vai adotar. Eu acho que tem que ter critério, tem que estar claro, tem que ter protocolo, Alexandre. Não dá para você tirar vozes da sua cabeça e dizer, olha, eu vou começar a fazer essa intervenção. Não, pera, mas com base em quê? Então a gente foi lá, analisou a corretiva, da corretiva o tempo médio de reparo, do tempo médio de reparo quantas elas eram de mau uso, do mau uso qual era o setor, aí vai no setor, entrevista, conversa com as pessoas, e aí a gente quebra o gelo. A gente quebra o gelo, porque a gente tem que quebrar o gelo. A assistência, ela não pode ter medo da gente. A assistência, ela tem que enxergar a engenharia clínica como um parceiro. A gente tem que ser aliado. Eu costumo dizer, eu não sou inimigo de ninguém. Eu quero fazer todas as amizades possíveis. Por quê? Porque quanto mais a gente tiver, quanto menos intervenção corretiva nós tivermos, mais tempo a gente consegue fazer gestão. É porque a gente se planeja. E aí, a hora que entra a rotina, ela destrói no café da manhã. Então... Sensacional. Acho que você me disse sobre essa questão de... às vezes é a ânsia de você... Quando você sai do 0 e quer chegar ao 100. Né? Para você chegar ao 100, você tem que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3. Cada um vai ter as suas... seus desafios, né? Então, acho que é a evolução e a maturidade do processo, do momento que está a instituição, né? Então, acho que é importante isso para que o gestor possa falar, isso a gente consegue fazer, isso vai ter que ficar, porque se você não priorizar, você vai querer fazer tudo. E é aquilo que você falou. Quem quer fazer tudo sem ter o braço, sem ter os recursos, né? Não acho que nem grandes hospitais renomados não deve conseguir fazer tudo que gostaria de fazer, acredito eu, né? Porque às vezes não só recursos financeiros, às vezes falta recursos intelectual, falta recursos, outros tipos de recursos. Mas eu acredito muito que ninguém consegue fazer tudo que gostaria de fazer. Né? Porque a gente depende de uma cadeia de eventos. Exato. Então eu preciso de um fornecedor, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso. Eu dependo. Então a gente precisa ter um grau ali de satisfação ali para poder entender. Vinícius, eu tenho feito essa pergunta para todos os que passaram, né, aqui, e cara, como foi para você, qual foi o tamanho desse desafio na pandemia, cara? Assim, operação de guerra, a gente entende isso, né? Mas como foi aqui em Botucatu, né? Todos esses municípios. Como foi? O que o sistema ajudou? Como foi toda essa operação? Porque a gente falou de pessoas trancadas, né? Mas eu acredito que você não fez home office nessa época, né? Entendeu? Não, na verdade, assim, eu acredito que você também estava lá de home office, esse tipo de coisa, enquanto os equipamentos estavam aqui. Assim, não tenho falado porque... Não, e até assim, pela característica regional, né? O papel regional do hospital, né? A gente sabe que em alguns locais, né? Algumas geolocalizações, que nem você falou muito sabiamente, havia a possibilidade de se fechar um hospital e transformar aquele hospital num covidário, para atender só os casos de Covid. Vocês conseguiram fazer isso aqui ou teve que combinar as duas operações? Tivemos que combinar. Porque
infartado continua infartando. E é AVC o continua grande vindo. hospital da região, né? Então a gente nós somos a referência, né? Então esses pacientes continuaram vindo. Uhum. Né? Continuaram vindo o AVC, continuou vindo o infarto, criança continuou nascendo, por incrível que pareça. Né? Então a gente foi o nosso hospital, né? Se quem pesquisar e olhar ele, da época do projeto dele, olhando de cima, ele parece um H. Uhum. Então ele tem as duas pontas e os corredores centrais que unem as duas pontas. Então essa característica ela nos propor... E o centro cirúrgico no meio. Uhum. Então nós conseguimos, de certa forma, fazer duas alas. Uhum. Uma ala onde existia a entrada dos pacientes que não era Covid positivo, né? E uma ala onde existiam os pacientes de Covid. Uhum. Então, esse foi uma das primeiras, né, intervenções que nós fizemos, né? Separar essas alas, né? E foi muito intenso. Às vezes a gente para, eu e os colegas da equipe, a gente para tomar um café e conversar sobre isso. A gente não sabe como a gente passou. Com o sentimento e com a vivência que nós tivemos, é difícil passar por outra. Uhum. Porque como era tudo inédito, o ineditismo ele acaba fazendo você tirar força de algum lugar. Uhum. Em alguns casos não sabia nem como lidar, né, Vinícius? Não sabia. Porque assim, cara. Não sabíamos. Foi se descobrindo ao longo do tempo. Eu tô falando até porque, assim, mencionando no contexto, minha esposa é fonoaudióloga hospitalar, atua em UTI, trabalha lá no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. E lá foi um dos casos em que foi fechado o hospital, virou simplesmente um covidário, né? Então, até por isso que eu tô contando um pouco dessa mecânica, né? E eu vivi um pouco isso, essa angústia, que ela viveu de falar assim, vou ter que entrar num leito com um paciente que tem uma doença nova, que não tem vacina, e o tratamento assim, está sendo descoberto, né? E foi muito, muito, muito intrigante. Eu falo do meu lado pessoal. Do meu lado pessoal. A minha esposa estava de home office, né? E aí eu saía daqui, ia para casa, e a gente tinha horário para entrar e não tinha para sair. Então não foi uma, nem duas, nem uma dúzia, nem duas dúzias de vezes que nós saímos 10, 11 horas da noite para regressar no próximo dia. Perfeito. Por quê? Porque nós tínhamos que fazer o remanejamento dos leitos. Aí você imagina uma equipe do tamanho da nossa. É todo mundo e todo mundo. Né? Aí tira as questões que por saúde, então, esse paciente tem comorbidade, então ele não pode. Esse daqui tem uma certa idade, então isso não pode. Então, tirando essas questões, a equipe ficou um grupo. Uhum. E aí, esse grupo, como que você consegue revezar? Não tinha um grupo para um, imagina para dois. Então, aí ficamos com esse grupo e aí essa era a situação. Então, olha, amplia para cá, põe para cá, tá chegando o ventilador, tá chegando o monitor, vamos, monta, faz isso. E aí, qual era a minha impressão pessoal? Eu saía, eu vivia dentro do ambiente e aí eu ia embora para casa. Aí você ligava uma televisão, alguma coisa, era o assunto. Uhum. E aí eu observava, né, nas instituições por aí, fora do país, usando aqueles macacões de Marte. E aí aqui a gente, com a N95, reutilizando. Guerreira, exato. Reutilizando. Que não era nem porque não deixavam, é porque não tinha. Nós tínhamos que reutilizar a nossa N95 por um período de tempo. Eu não me recordo quanto tempo era. Teve lá o protocolo no estado. Assim. E isso me afetou um pouco. De eu ficar olhando e falar, cara, né? E aí vem uma outra coisa que estando na universidade, estando aqui, nos proporcionou. A vacinação, a primeira vacinação em massa. Foi aqui. Ah, foi aqui? Foi aqui. Que legal. Foi o primeiro projeto de vacinação em massa, foi aqui. Bacana. Então, foi usado a mesma questão das zonas eleitorais. Então, olha, você pega o seu título de eleitor e vá na sua zona eleitoral, que você será vacinado lá. Eles usaram essa mesma dinâmica, fomos vacinados, então foi também uma outra coisa que nos proporcionou. E outra coisa que nos proporcionou também foi um cansaço do ponto de vista de um monte de gente muito bem intencionada, que não entende quase nada da área de engenharia e começou a fazer ventilador, inventar ventilador e inventar equipamentos e querer trazer para teste. Como que você fala não para essas pessoas?
Eu entendo, a pessoa ela usou o que ela tinha para tentar Pra conceber ajudar, né? alguma coisa Ela tá para ajudar. tentando ajudar, é. Então, e Nossa. tudo isso a gente são coisas que. Ah, o montar leito, o buscar leito, isso aí, ok, todo mundo já falou, mas e isso que a gente passou? Né, de você ter essa iniciativa popular e você ter que contornar isso também. Você pode dizer que o HCB, ele é um antes pandemia e é outro pós-pandemia? Questão de cursos, de humanização. Houve. O que surgiu na que- pandemia que mudou o jeito do hospital? O que ficou de herança, digamos assim, da... Olha, uma das principais coisas que a gente agregou é a questão de aprender a se adaptar mais rápido às necessidades do dia a dia. Uhum. Né? Porque um hospital do interior, um hospital que tem mais essa pegada do interior, a questão da humanização é muito forte. Vocês andaram por ali no hospital, vocês viram que todo mundo dando um bom dia no corredor, oi, tudo bem, ou como você tá. Então a gente tem essa característica do interior, a hospitalidade. Então e isso é um ponto que eu acho que me conquistou quando eu vim para cá a primeira vez. Essa questão da hospitalidade, né? Sorocaba não é uma cidade tão grande, mas já é uma cidade de porte maior. Tem ali 700 mil, 800 mil habitantes, né? Então aqui tem 140 mil habitantes. Então essa hospitalidade, esse o cuidar que as pessoas têm, isso eu falo que assim, a gente não conseguiu medir alguma percepção, porque eu sempre tive uma percepção muito positiva. A minha percepção sempre foi muito positiva. Boa. Então, nossa, a gente conversa com o vizinho, né? Todas essas características do interior. Então, mas eu acho que de forma prática, profissional, a gente aprendeu a se adaptar muito rápido. Então, olha, precisamos fazer um mutirão para X. Antes, demorava-se, reuniões. E eu acho que aí o que aconteceu, Paulo, foi a questão de entender os níveis de confiança das pessoas. Eu acho que isso trouxe a pandemia. Você precisar um pouco confiar nas pessoas. Uhum. Né? Porque eu confiava desconfiando. Hoje isso eu percebi que diminuiu muito. Não estou dizendo que tá certo, tá errado, mas é uma percepção pessoal. Sim, sim. Mas a minha percepção pessoal é isso. Então a pessoa fala, vai lá e faz. E aí as coisas elas fluem mais. Eu acho que então essa capacidade de adaptação, porque a todo momento a gente precisa se adaptar. E a gente tem que se adaptar, inclusive, para conseguir captar recurso. Uhum. Por quê? Porque lança-se um programa do governo. E aí esse programa do governo, ele fala, olha, eu vou remunerar melhor esse procedimento. E como que eu continuo atendendo a minha grade sem desmarcar procedimentos e acrescento esses procedimentos para poder achar um lugarzinho para tirar um a mais para investir ali. Uhum. Desafio. Esse é o desafio que a gente passa. Então, ó, vamos lá. Aí junta as equipes, forma aquele grupo de trabalho e implanta. Uhum. Então, acho que esse é um legado. O tecnológico, obviamente, isso todo mundo fala, né? Eu estou tentando pensar aqui o que de diferencial, porque temos a UTI legado que sobrou, né? Uhum. Que ficou de legado da pandemia aqui, né? Uma UTI de alta complexidade, tem central de monitorização, tem tudo. Então, Teve um investimento, né? Teve um investimento, assim, não vou falar 100%, mas foram feitos investimentos no hospital e esse investimento em algumas áreas acabou ficando, como é o caso da UTI. Sim, ficou. Não, isso aconteceu bastante, né? Então, não foi perdido. Mas é que todo mundo, todos os colegas que eu vi, todo mundo fala, não, porque eu fiquei com tantos anestesia, tantos monitor, tantos ventilador. Eu falei, tá, legal. Mas o que você viu ali do dia a dia, que eu acho que foi bem o cunho da sua pergunta, e eu identifico muito isso. Essa capacidade de adaptar, ela melhorou muito. A celeridade ali para colocar as coisas para rodar, né? Que você não tem tempo para perder. Vamos sentar e vamos fazer acontecer. Exato. Bom, mudando um pouco de assunto, saímos de 2005, 2009, 11, né? Transição ali, o effort, pandemia. Chegamos em 2026, um assunto muito hypado que é IA, né? É inteligência artificial para tudo aí, né? Daqui a pouco até as crianças já estão nascendo aí com inteligência artificial.
A gente vem falando muito do... Eu queria entender com você, mas a gente vem falando de IA, sobre esse assunto, e nós vamos falando muito sobre monitoramento preditivo, que é aquilo que você falou, né? Como isso é importante? Como você vê isso? Hoje, dentro do HC, já é feito, já estão trabalhando com alguma questão de IA, né? Seja na engenharia clínica, como que vocês têm visto isso? Como que a IA vai realmente? Porque assim, falar de IA, cara, tá surgindo uma IA a cada dia. Uhum. É um software com IA, mas na prática, o que a IA tem ajudado, ou como que o Vinícius tá olhando para isso, para a IA, né? Como Sim. que a IA vai estar ajudando? Tanto dentro do hospital hoje, como isso está sendo trabalhado, em qualquer vertical. Tem gente falando de IA para pré-atendimento, tem gente falando de IA para contabilidade, assim, enfim, né? Estão se discutindo esses grupos. A gente tem o nosso lado de tecnologia, o seu lado de engenharia clínica, mas como é que você está vendo isso hoje, esse movimento dentro do hospital e na tua visão pessoal? Como é que você encara para onde está indo isso, onde você acredita que isso vai ser mais forte? E aí, assim, até para colocar, é assim, o que o monitoramento preditivo, na sua visão, corrobora ou não com a inteligência artificial? Por exemplo, você faz algum tipo de monitoramento preditivo hoje de equipamentos como ressonância magnética, ou até mesmo, já que você falou de hemodiálise, você tem um tanque de osmose lá, você tem uma água lá, você deve ter todo um sistema. Aquela bomba não entrar, já aconteceu de a bomba não entrar? Talvez só aconteceu a 200 quilômetros daqui, o que é o monitoramento preditivo. Sim. O que é feito de monitoramento preditivo? Então, assim, são duas coisas. IA, Sim. mas o que o monitoramento preditivo, na sua visão, corrobora? Se sim ou não, para o engajamento da IA. Vamos começar pelo monitoramento, que eu acho que ele é essencial. Boa. Eu acho que ele é essencial porque a gente tem que quebrar esse paradigma do consertador de coisa. Uhum, boa. Eu faço gestão de tecnologia médica, eu não sou consertador de coisa. Legal. Né? Então, essa gestão ela tem que estar baseada em dados. Eu tenho a percepção, ela vai entrar para apurar ali conforme a característica de cada um. Mas o dado que trouxe aquele raciocínio, ele precisa estar à disposição. E aí eu tenho muita dificuldade enquanto eu vou em reuniões, participo de algumas situações que só se fala a percepção. Porque eu vejo isso, eu sinto isso, né? Isso é ruim um pouco do lado pessoal, porque eu vou na escola da filha e ver uma reunião da escola e o pessoal fica falando disso, eu falo, tá, mas cadê a planilha, né? Minha esposa fala que eu sou o Zé Planilha, né? Chega em casa, planilha pra isso, pra aquilo, né? E aí, essa situação da monitoração, do monitoramento, ele vai te dar o subsídio pra te direcionar. Boa. Ele tira o achismo, né? Eu acho. Eu venho de uma geração onde meu pai, meu avô era muito do achismo, né? Era o feeling puro. Exato. Feeling puro, né? E hoje não, eu quero ter esse dado. Então, hoje, o que a gente faz? Hoje a gente faz algum pouco da cadeia do frio dos equipamentos, a gente não consegue fazer na sua totalidade, a gente tem alguns projetos esparsos, a gente tá tentando criar um movimento para isso. Você imagina que eu vou ter que trazer para dentro da instituição esses cenários todos dessas que nós fomos vencendo, esses tabus, né? Eles foram disruptivos da instituição, né? Porque a nossa instituição ela tem os nossos presidentes, os nossos diretores que têm a sua visão de mundo. E aí chega o Vinícius, que foi lá num evento, participou de um negócio, viu uma coisa e fala, puta, isso tá dando certo. E aí, para eu vender esse peixe, né? Então a gente começa sempre em células. Então, vamos fazer essa célula nesse setor, ele vai ser o piloto e vamos ver o que vai dar. Puxa, ficou bom. Então, olha, tá aqui o resultado. Então, tudo baseado em resultado, baseado em evidência. É sempre buscando a evidência. E essa telemetria que
que a gente faz, a hemodiálise, no seu caso, por exemplo, eu tenho todo e qualquer alarme que acontece de qualquer evento errado, chega no celular. Legal. Então, a gente tem os pré-filtros que fazem retrolavagem automática. Quando a retrolavagem dá certo, ele manda uma mensagem falando que deu certo. Quando a retrolavagem deu errado, ele manda mensagem falando que deu errado. Então, todo esse monitoramento, Legal. né, tem, obviamente, aí o seu custo, Sim. né, mas isso promove um ambiente muito mais confiável. Uhum. E menos parada de equipamento. Com certeza, porque é difícil você partir de um cenário em que você está dizendo, olha, eu só conserto, para você passar para um cenário onde eu vou investir isso aqui para eu não me preocupar mais. E uma palavra que eu procuro nunca associar a nada do que nós fazemos eu não faço isso porque deixa mais fácil. Porque isso, no ouvido de quem escuta, Uhum. é muito, muito difícil de você ver a interpretação da pessoa. Então não é porque fica mais fácil. A vida nossa não é ficar mais fácil. A vida nossa é pautar ali informações para quando tiver alguma situação eu preciso me mostrar essa situação. E aí falando sobre a IA, né? Sobre a IA nesse sentido, eu fico um pouco, assim, eu gosto e ao mesmo tempo tenho uma preocupação. Por que eu tenho a preocupação? Conte-me mais. Por que surge essa preocupação? Tô há um tempinho na área. Uhum. Né? E esse tempinho na área, a gente vê que muitos fornecedores vão surgindo. E esses fornecedores vão surgindo se apropriando de algumas lacunas. Mas ele se apropria dessa lacuna e nem sempre ele se apropriando de uma lacuna, ele só viu a oportunidade, mas ele não se capacitou para usar aquela oportunidade que ele teve. Tá. O que eu tô querendo dizer de linhas mais diretas? Uhum. A gente tem alguns aventureiros que tentam usar a crista da onda que muita gente está construindo há muito tempo. E aí, o que eu fico muito preocupado, para quem passou por uma jornada, né, de aprender o conceito, de ver o conceito acontecendo, de ver o reflexo e ver o impacto, quem entra agora e vai usar todos os algoritmos possíveis e imagináveis, vai tirar a pessoalidade. E a hora que você despersonificar aonde o seu equipamento está ligado, eu acho que é o maior problema. Essa é a minha maior preocupação. Porque você pegar hoje uma IA generativa e começar a ensinar ela e fazer algumas coisas, a gente tem um núcleo no hospital que faz isso. E esse núcleo está trabalhando de uma certa forma para buscar essas informações no nosso banco de dados, que olha o volume de gente, de dados que tem, informações que podem sair. Só que o que me preocupa é a pessoa desvincular aquela informação da prática. Isso é uma coisa que eu me preocupo, porque eu converso com várias pessoas e várias pessoas me trazem isso. Ah, não, pega, joga lá, coisa que ele vê para você. Mas e aí? Ele é o dono da informação? E a informação que ele está te dando é baseada em que contexto? Uhum. Porque eu estou no contexto do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Botucatu, que atende essa região, esses pacientes, que tem essa premissa, que tem esse compromisso, essa política. E isso é uma coisa que me preocupa. Se você estiver pegando dados comparativos com uma rede hospitalar de alto padrão privado, o contexto vai ser completamente diferente, as inferências não vão bater, né? Sim. Ou seja, posso estar... Quando você fala dessa maneira, seria o melhor dos mundos seria ter uma IA através dos dados que vocês já têm dentro da CB. Sim. Porque você teria uma acurácia muito maior do que eu fazer comparativo. Posso até fazer comparativos, mas se eu trabalhar esses dados aqui, eu vou ter uma acurácia maior. Sim. Eu imagino que sim, porque eu preciso ver o contexto. Certo. Tudo que você fala de IA, sempre eles falam do contexto. Uhum.
E aí eu vou ignorar o contexto da minha organização, porque o que me preocupa, Ale, sabe o que é? Os usuários de chat qualquer coisa. Eles jogam um problema lá, Aham. e aí me surge uma solução milagrosa. Só que aquela solução milagrosa está alinhada a quê? Uhum. A quê? Às vezes nem é um problema prioritário para a instituição. Sim, sim. É verdade. O hospital tá faltando luva e o cara tá sugerindo comprar um foguete. É. E aí, sabe, o uso sem associação da prática. Eu fico um pouco preocupado, Uhum. porque aí entram algumas pessoas que se aproveitam, né, dessa situação, né? Mas eu acho que vamos ter que passar por isso nessa curva de aprendizado. É. E já pegando o gancho, né, o entrevistador, Tá. sobre essa questão, né, do próprio. Eu fiz uma provocação pro Fábio a última vez que nós tivemos um evento lá do HC, Perfeito. da questão, e aí ver como vocês pensam, ou como vocês se pensam como fazer, é a questão de a gente conseguir fazer um benchmark através do effort. Entendeu? Eu falo, Denis, nós lá conversamos, olha, e o seu raio-x tal, qual que é o tempo de médio de reparo para esse equipamento seu? E, obviamente, aí nós vamos avaliar conforme as nossas regionalidades Claro. e conforme todas as situações. Uhum. Mas, em algum momento, vocês chegaram a vislumbrar mais alguém procurou vocês para falar disso? Isso, em algum momento, foi conversa, foi alguma coisa para essa direção de ter uma área ali, uma área comum ali, onde, obviamente, tudo anonimizado, mas Uhum. com o mesmo modelo da tecnologia em regiões. Eu falo porque o hospital está usando uma ferramenta chamada DRG, que é uma ferramenta onde a gente consegue fazer o benchmark e comparações das performances nossas dos procedimentos. Legal. Né? E aí eu fiz uma capacitação com eles e eu olhei e falei, poxa, legal, poderíamos ter isso. Né? E hoje, pela abrangência, né, do tamanho dos hospitais que vocês, Sim. né, estão atuando. Isso é uma pergunta pertinente. E sim, já houve solicitações de diversos núcleos pedindo esse benchmark. Não é para poder saber se eu estou melhor ou pior, não é isso. Mas assim, cara, que parâmetro eu tô? Isso aqui, o que eu faço dentro do meu contexto aqui. Bom, E até checar dados, por exemplo, com histórico de manutenção. A gente tem, por exemplo, o modelo do respirador X. Uhum. A gente sabe que no Brasil, os nossos clientes, sei lá, 200 clientes têm cerca de 500 ventilador X. Aí você está com um problema recorrente no seu ventilador. Você consegue saber se aquilo é um problema da sua operação ou se é uma tendência daquele respirador, daquele tipo de problema. Então, assim, essa é uma das ideias que a gente tem para o uso da IA e que a gente trouxe para dentro do conceito desse GT1, dessa plataforma que a gente tá ali, né, tá pilotando para ser lançada para venda. Mas é justamente isso, é pegar essa base de históricos de falhas que a gente tem e além disso, cruzar isso com os dados da sua operação, aprendendo com os indicadores da sua operação, né? Então, utilizar os próprios dados da sua... revelar os insights ocultos dentro dos dados da sua operação e isso otimizar as próprias recomendações que o sistema traz para você. O que tem sendo feito nesse momento é anonimizar os dados. Sim. E ter uma base que a gente está chamando base ouro, onde os clientes vão poder fazer essas comparações. Você não vai saber com quem que você está comparando. Ótimo. Porque os dados pertencem ao cliente, né? Uhum. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem dados, apesar de nós estar falando de gestão de manutenção, mas é um alerta, porque pode ter dados sensíveis lá dentro. Porque pode acontecer de alguém inserir um dado de um paciente, de um técnico No lá, campo de observação. no campo de observação, você entendeu? Então, assim, por isso não dá para simplesmente pegar a base e falar, usa aí. Ah, sim. Entendeu? Então a gente está olhando, anonimizando isso dentro disso. Ter uma base, que a gente vai chamar base ouro, onde você vai poder fazer esses comparativos. Esse equipamento aqui,
o meu quebra tanto. Vendo o contexto que vocês têm aí, quanto que vai... Qual que é o tempo Tempo médio de médio de reparo reparo. desse? Porque eu acho que é importante a gente ter fomentar uma ideia desse tipo, Sim? né? Ter uma ferramenta desse tipo. Porque hoje a gente disse, a rotina engole a gente. E aí, a gente tem alguns momentos aí durante o ano que a gente se reúne para discutir algumas coisas, né? O Fábio acho que já está no terceiro ano aí, quarto ano, terceiro ano que está fazendo o evento. Terceiro, né? Agora vai ser em setembro, 21 e 22 aí. Nós vamos estar lá com eles, É. inclusive. Quer fazer um merchanzinho aí pra vocês? Vai ter o simpósio do HC aí, tá, gente? Não tem nada combinado, não, com o Fábio, grande parceiro, então vai ter na semana ali, vocês depois coloca no link aqui, na verdade, para vocês poderem se inscrever, é um simpósio muito legal ali. Eu tenho gostado muito, fui desde do primeiro lá e ele está abrindo, né, bastante momento para essa troca de experiências, né? Verdade. Que é um expo simpósio. Então ele expõe, né? Eu falei para ele foi muito corajoso, que ele pega a equipe dele para expor os dados dele. Uhum. Exato. E precisava muito. E para a vertente que eu gosto, né, de trabalhar, de me relacionar, eu acho que isso é excelente, porque não há uma competição. Né? O paciente do SUS é o mesmo, né? É o imposto de todos nós, é o imposto dele, né? Então, eu acho que é uma boa ferramenta. Eu sempre tive curiosidades de a gente tentar tratar isso. Com a plataforma nova, a gente vai conseguir melhorar tudo isso. Então, isso deve acontecer ainda esse ano, como o Paulo falou, já está sendo piloto ali nessa plataforma nova, foi lançada agora na feira hospitalar. Então, isso vai ser com certeza possível fazer esses benchmarks. Cara, na verdade, assim, para você, quais são, falando assim de cultura, gestão e tal, quais erros de gestão são comuns quando falamos de equipamentos hospitalares? Quando você fala assim, ó, eu vou pegar um erro aqui, talvez aconteça a 200 quilômetros daqui, Sim. tá bom? Mas pela sua experiência, quais são os erros comuns, sua vivência que pode acontecer na gestão com equipamentos hospitalares? Eu acabei de chegar, sou engenheiro clínico, acabei de me formar. O que você falaria para o que você falaria para essa turma, para eles não cometerem um erro que você possa ter cometido? Não porque você quis, porque às vezes a gente comete erro. Não, Porque a gente você viu não alguém conhece, cometer ao longo da trajetória que você falou, ops. Né? Eu acho que o ponto importante é a questão da gente não ser reativo para algumas situações, a gente conseguir planejar. Eu falo principais tropeços assim que a gente tem na nossa caminhada profissional, né? A gente seguir uma tendência. E aí, qual é essa tendência? Eu analisei se ela cabe para a realidade que eu tô. Vou te falar a tendência de alguns bons anos atrás, aonde começou-se rastreabilidade de instrumental cirúrgico. Lembro. Lembra? Lembro. Aí, nossa, eu não me informei, não me dediquei para entender esse conceito e fui surfar essa onda. Não só eu, várias pessoas participaram dessa iniciativa. RFID e tal, uma série de coisas. Isso, então a nossa ideia era fazer a gravação a laser de QR Code nos instrumentais. Perfeito. Que esse foi o modelo mais difundido nesse período. É isso aí. E aí fomos surfar essa onda. Vambora. Nossa, eu adoro coisas novas. Uhum. Eu tenho essa pegada. Eu gosto de conhecer o novo. O mais do mesmo deixa para quem gosta. Legal. E aí, vamos lá, vamos atrás. Valida empresa, valida processo, valida isso. Validamos, do meu ponto de vista, tudo que podia ser validado. Implantamos TI nosso, sensacional. Desenvolvemos uma ferramenta própria para inventariar, para fazer. Que projeto assim, eu olhei e falei, nossa, que negócio legal. Implantamos. Por quê? Não sei se você pode Não, posso. Não, eu tô respirando fundo. Porque não funcionou. Nós temos uma diversidade de material cirúrgico e cada material cirúrgico ele tem um tipo de inox.
Uau. E aí o inox ele passa por um processo metalúrgico chamado normalização depois que ele é feito. E aí a hora que eu vou e gravo a laser nele, eu acabo com a normalização. Adivinha o que acontece? Ferrugem. Parabéns. Não só eu, como muita gente descobriu isso. E aí então esse projeto naufragou. E aí, qual é para quem tá começando, né, Alexandre, que você pediu, né? Aham. Nunca grave a laser instrumental. Brincadeira. Ou se gravar, faça um teste antes, é isso? Ou faça pilotos, Boa. faça a experimentação antes. Não tenha pressa de achar a solução. Legal. Não tenha pressa de achar a solução. A pressão ela vai existir, mas Sempre, né? e um outro detalhe mais importante ainda, documente seu processo de análise. Isso vai virar um protocolo seu depois, e aí você vai levar para sua vida profissional. Profissionalmente você vai ser esse cara. Mas é isso, não tenha pressa e faça o teste. Não saia na crista. Porque fulano fez, eu vou fazer também. E aí todo mundo quebrou a cara junto. Ou seja, Tem que lembrar aquela frase da minha mãe, né? Você não é todo mundo. então assim, na verdade, ter paciência para colocar uma tecnologia nova e testar e acho que não, você deu um exemplo no caso do processo de CME, mas acho que para tudo. Para tudo. Você faz um piloto controlado, começa pequeno, testa, vê o que acontece, corrige. Boa. Já que você falou também que deu aula, né? Não sei se você ainda dá aula, mas você deu aula. Eu sempre pergunto, porque assim, você começou lá por um amigo que falou da engenharia biomédica, que depois você falou que ele foi para uma outra carreira e tal. Tá. Hoje, Vinícius, aqui na região, Botucatu, Avaré e esses municípios, se alguém quiser entrar para fazer Trabalhar pra com engenharia clínica, clínica, fazer carreira em engenharia clínica. quais as competências essenciais precisa ter? O que essa pessoa precisa fazer? Tá, eu tenho um jovenzinho aí que quer ser um técnico. Sim. Para essa região aqui, o que você aconselha? Como que essa pessoa pode fazer? Como que ela pode adentrar dentro da engenharia clínica? Do técnico, e aí assim, tem engenharia e tudo Graduação formal não existe aqui para o interior. Perfeito. O que a gente tem hoje em Bauru, né, é o curso de sistemas biomédicos para tecnólogo, e a gente tem em Ribeirão o curso de tecnólogo. Legal. Então, esses dois cursos são tecnólogos de sistemas biomédicos pela FATEC. Né? Ok. Então, esse curso ele vai trazer uma mão de obra mais especializada, que vai nos auxiliar muito na gestão. Então, essa formação a gente tem nesse raio aqui, vamos dizer, de 100 quilômetros que Bauru está da gente aqui. Uhum. Né? Agora, de formação técnica, a gente não tem. A gente está tentando abrir uma frente de trabalho aqui junto ao Senai para tentar trazer alguma coisa aqui para a região, porque há uma carência de mão de obra. Né? É uma carência de mão de obra geral da parte técnica. Mas aí essa técnica especializada em bioequipamento, aí fica mais difícil ainda. Ou seja, E aí o que é mais gratificante e ao mesmo tempo cansativo, a gente traz um técnico para nossa equipe, a gente treina, a gente capacita. A hora que o cara fica filé, a indústria vem e fala, venha. Você até citou o nome de uma moça que trabalhava com você. Aconteceu isso com ela? Porque assim, você falou, até mandou um beijo pra ela. Isabela? Isabela, sim. Aconteceu isso aí? Não, você treinou, foi para outro lugar? Não, a dela foram projetos pessoais dela. Legal. Mas tiveram outras pessoas que passaram por aqui com a gente que estão hoje nas multinacionais por aí, surfando várias ondas. O papel da instituição pública, hospital escola, verdade, diz o nome hospital escola, né? Fábio também tem esse mesmo ponto ali. Recentemente uma fabricante levou e, cara, não tem jeito, né? Eu tenho uma experiência do Alan que trabalhou com a gente aqui. Hoje ele tá lá nos Estados Unidos. Que legal. E ele foi tecnólogo nosso aqui, foi tecnólogo do Fábio lá em São Paulo. Olha. E foi.
Legal. Acho que ele tá em Orlando, num hospital, um instituto lá em Orlando, lá como... Foi o que participou do simpósio ano passado? Foi. Que legal, Foi, olha, foi. que bacana. Ele foi meu aluno em Bauru, Olha, foi meu colaborador aqui do time, trabalhou com o Fábio lá e hoje tá lá. ó, Então, assim, a gente tem grandes frutos e bons frutos que saíram aqui da região, mas a gente precisa. A gente tem uma pegada muito regional aqui por conta da Embraer, por conta de indústria de ônibus. Então, essa indústria ela é bem forte. Aqui, apesar de ser pequena, há uma pegada nisso. Então, todos os cursos técnicos que acabam se voltando Focam pra lá. vão tudo para lá, né? Então, a gente tem essa característica aqui, mas é um caminho. bom, partindo pro fim, Aham. tem uma, antes de passar aí pra você, Paulo. Pra você, olhando pra engenharia clínica, como você vê a engenharia clínica nos próximos 5 anos? Como que você olha, assim, para os próximos 5 anos e você vê a engenharia clínica? Essa pergunta é bem interessante. Você fazendo essa pergunta, eu me lembrei de uma vez que eu estava com o professor Calil, e aí ele estava fazendo uma apresentação sobre a engenharia clínica daqui a 20 anos. Uau. E eu estava na apresentação da engenharia clínica daqui a 20 anos. E aí depois eu tive a oportunidade de encontrá-lo quase 20 anos depois, falando sobre a engenharia clínica de 20 anos. E é um desafio, porque foi tudo para outro lado. Nossa. E eu tive a oportunidade de estar lá na Unicamp nesse evento e ele falando daqui 20 anos e 20 anos depois eu ouvi, né? Então 5 anos eu acho que já está mais ajustado, né? Mas mesmo assim, Eu acho que é muito tempo, né? se naquela época 20 anos foi muito, hoje 5 é mais ainda, né? Mas o que eu imagino que a gente tenha que perseguir hoje é entender a nossa necessidade do nosso paciente ali para ser foco. Porque me preocupa muito a gente tirar e esquecer do foco. E vários colegas eu pergunto e eu faço essa pegadinha. E qual que é o foco da sua engenharia? Imagina as respostas que eu não espero escutar e eu escuto. Acho que o foco tem que estar perto do paciente. A gente tem que se aproximar, de entender essa necessidade, porque a gente precisa inovar. A gente tem muita gente produzindo tudo, em larga quantidade. E tá, mas agora eu preciso inovar, eu preciso produzir diferente, eu preciso atender uma demanda diferente, eu preciso desenvolver alguma coisa diferente. Eu tinha começado a fazer meu doutorado aqui, a gente estava tentando trazer tecnologias, trazer situações, sabe? E estando escutando esse paciente. A gente precisa escutar, porque a gente está acostumado com as pesquisas de satisfação e apenas isso. Verdade. Porque a gente já tem a limitação do dinheiro, Alexandre. A gente já tem a limitação do tempo. A gente tem todas essas limitações. E se esse sempre for o nosso foco, eu acho que a gente não chega muito longe. Eu penso muito na humanização disso. E agora eu vou abrir essa mesma indicação. Quem que você indicaria? Eu precisaria pelo menos de 2 nomes aqui. Então, queria que você pudesse nos trazer aí pelo menos 1 a 2 nomes aí. Isso. Seria legal a gente ver algum criador de conteúdo aqui também. Né? Então, eu acho que um nome de uma pessoa que eu gosto bastante dela é o professor Lúcio Flávio. Ele é um cara que ele vai conseguir, acho que, trazer uma visão bem diferente daquilo que nós, da nova geração, né? Não dizendo sobre ele, mas... Canal Engenharia Clínica, né? É. Canal no YouTube. Chama A Escola de Engenharia Clínica. Escola de... Professor Lúcio. Tá indicado. O marketing vai entrar em contato. Não temos o teu telefone. Vamos falar com você. Vinícius, vou passar pro Paulo aqui. Obrigado, tá? Por esse bate-papo. A gente já se conhece há um tempo. Então, sucesso para você. Sucesso para você aqui, Hospital Clínica de Botucatu. Torcemos também aí para que vocês avancem e cresçam profissionalmente, pessoalmente, aí com a filha Analice. Esperamos que ela
venha ficar mais calminha aí dentro disso, mas... Não, falam que depois dos 3 anos começa a melhorar um pouquinho. Ah, é? Tá, então vou acreditar. Paulo, com você. Não, eu queria agradecer mais uma vez sua presença, Vinícius, sua disponibilidade, né, de conversar conosco, tua contribuição, teu tempo, e queria deixar aqui uma lembrança da GT para você. Valeu, muito obrigado. Espero que você tenha curtido o bate-papo e dessa forma a gente tira aí, né, nossos insights e encerramos aí mais um episódio do GT Talks. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com alguém da área, alguém que você acha que também pode achar essa conversa interessante. E a gente vê vocês no próximo episódio. Muito obrigado.